Aleluia. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor a todos, amém. Shalom Adonai, reina o Senhor eternamente. Mais uma noite nós estamos aqui, nessa noite poderosa de adoração ao nome do único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que voltará para nos buscar, amém? Eu quero dar início a esse culto de adoração ao Senhor com o texto de Apocalipse, capítulo de número 21. Eu vou ler aqui a partir do versículo de número 1. Apocalipse 21, verso 1 em diante, diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como a noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, aleluia, amados. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço nova todas as coisas. E também me disse: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória, receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Amém? Pode tomar seu assento, por favor. Veja, nós estamos aqui no encerramento do livro de Apocalipse. São os 2 últimos capítulos, descrevendo os últimos eventos antes do estado ali de total eternidade para com o Senhor. E agora, com muita clareza, o Senhor, Ele mostra para nós 2 lugares. É a nova Jerusalém, que foi preparada por Deus para todos aqueles que não amaram a sua vida, mas eles amaram mais a Deus do que sua própria vida. A nova Jerusalém, a cidade onde Deus vai habitar com os seres humanos. Você imagina que privilégio, amados?
nós passarmos a eternidade para sempre com Deus. O privilégio que Adão perdeu, que Eva perdeu por causa do pecado, agora ele é restaurado por causa da morte da cruz, por causa da obra que o Senhor realizou ali, pelo perdão que nós recebemos por causa da sua morte, através do arrependimento, fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, recebemos a graça de Deus e o seu perdão, e agora nós vamos ter acesso àquilo que um dia Adão perdeu. Dinheiro nenhum no mundo vai pagar o acesso a este lugar. A entrada neste lugar, nessa cidade, ela não pode ser comprada com dinheiro, com poder, com influência, com bons conhecimentos. A entrada neste lugar, o acesso, só é liberado de uma única forma: para aqueles que decidiram obedecer à palavra de Deus. E o que me chama a atenção, amados, é que o Senhor faz uma promessa que neste lugar algumas coisas não vão existir lá dentro. Amém? Você pode me ajudar em nome de Jesus? Eu quero destacar aqui, vamos lá. As primeiras coisas que não vão existir, eu falo e você repete comigo. Amém? Vamos lá. Primeira coisa: não haverá choro. Repita isso comigo. Não haverá choro. Aqui nesse mundo a gente sofre muito, e principalmente aqueles que escolhem obedecer à palavra de Deus. Sim ou não? Por quê? Porque nós seremos acometidos por sofrimentos que nós não iríamos ter que passar se não tomássemos a decisão de seguir a Jesus. Então muitas das lágrimas que nós derramamos aqui, e fora as coisas ruins que acontecem também neste mundo, que nós estamos sujeitos, como está escrito em Eclesiastes 3, o mal que há debaixo deste céu, aquilo que traz dor, sofrimento, angústia, amargura. Veja, lá na Nova Jerusalém, aqueles que obedeceram a Deus e pela graça de Cristo, eles entrarem ali, eles não vão mais chorar. Diga glória a Deus. O sofrimento vai ser arrancado de lá. E você vê que uma das coisas que mais faz as pessoas desistirem é justamente o sofrimento, é justamente a dor, são as lágrimas derramadas, são as muitas angústias. Mas o Senhor está dizendo que vai chegar um dia que isso não vai ser mais necessário. Aí a segunda coisa, eu vou adiantar, diz assim, não haverá mais morte. A morte é terrível. Não existe ninguém na história, desde o mais poderoso ao mais inteligente, que conseguiu fazer frente com a morte. O Messias venceu a morte e nos deu o poder para vencer a morte também. O aguilhão da morte foi quebrado. E aqui ele diz que não há mais dor também. E tudo isso se passou. Então lá nessa cidade, esse lugar onde Deus preparou, o lar eterno dos justos, dos filhos de Deus, não tem choro, não tem lágrima, não tem dor, não tem sofrimento, não tem enfermidade. Diga glória a Deus. E não tem morte. Lá não entra isso. Só que não entra outra coisa também. Aí ele diz aqui, do versículo de número 6 em diante: os covardes, traidores, assassinos, os pecados nojentos, não é? Os homossexuais, os adúlteros, fornicadores, os idólatras, mentirosos e tantas outras coisas, eles não entram lá. E também há um lugar reservado para eles, se chama o lago de fogo e enxofre.
Então veja, Deus aqui, Ele resume de uma forma simples, dizendo: meu filho, persevera, porque há uma recompensa para aqueles que choram, para aqueles que sentem dor, e até mesmo alguns que provarão a morte por causa do meu nome. Tem uma recompensa. Isso tudo vai cessar, e vocês estarão toda a eternidade comigo. Só que do outro lado tem um aviso poderoso, dizendo: o pecado, ele vai te destinar para um lugar de tormento, de fogo, de enxofre, de juízo. Por isso, se arrependa. Para aquele que teme a Deus, ele diz: tema mais, busque mais, se arrependa mais e persevere. E para aquele que ainda não se arrependeu, ele diz: se arrependa dos seus pecados e comece agora a preparar a sua vida, porque se o dia fosse hoje, você iria para este lugar aqui, estaria destinado a esse lugar. Só que a intenção do Senhor não é essa. Deus, Ele quer que o homem seja restaurado ao lugar que Adão desprezou, que aqueles anjos no céu desprezaram. É para isso que o Messias veio e morreu naquela cruz. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite, para adorar a Deus, amém? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa crença em Deus, que há uma recompensa pela obediência, pela entrega, por negar-se a si mesmo, por ouvir as palavras de Jesus, e que também há uma paga para o pecado. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Por isso eu quero abrir este culto agora. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar.